Vamos começar então, pessoal, falando sobre a Constituição do Chile, que eu acho que isso aqui é um assunto bem importante para a gente trocar uma ideia. O Chile, né, socialmente e economicamente, ele é o país mais desenvolvido da América Latina, tá? É um país que apresenta uma grande qualidade de vida, é um país que apresenta um sólido desenvolvimento econômico e um bom desenvolvimento social. Alguns especialistas consideram até mesmo que o Chile vai se tornar o próximo país a ser desenvolvido, né? Então, entre aqueles grupos de países desenvolvidos, muitos especialistas apontam que o Chile, em breve, deve se tornar o país, né? Deve ingressar no bloco dos países desenvolvidos. No entanto, a Constituição chilena ela é uma herança do governo militar. Como vocês sabem, nós já conversamos esse ano, os governos militares na América tiveram forte apoio dos Estados Unidos durante a época da Guerra Fria, principalmente, né, por conta do combate ao comunismo, né, que seria aquela influência comunista que rondava no mundo e tal. E aí, a partir disso, então, né, a gente tem subindo ao poder lá no Chile, um general, vamos assim dizer, né, um militar que ficou aí, que é meio que quase que ame ou odeie, né, não tem não tem meio termo com o Pinochet. Você vai ver, né, quando você conversa com chilenos, você vai ter aí, né, um amor e um ódio, né, muito claro e muito bem definido. E o Pinochet, ele foi, né, com certeza aí um marco na história do Chile, tá? Seja, né, pelo ponto positivo, seja pelos muitos pontos negativos, e o Pinochet, ele acabou aí, então, chegando ao poder no Chile e deu início a uma ditadura, né? Então, acho que antes de mais nada, né, seria interessante a gente conhecer um pouquinho de quem foi o Pinochet para a gente entender o porquê das mudanças que o Chile está pedindo e pediu através do seu plebiscito, beleza? Vamos dar uma olhada, então, conhecer um pouquinho quem foi o Pinochet. Como eu falei para vocês, né? Ele é uma figura muito controversa, odiado por muitos, amado por poucos, mas é uma figura que a gente tem que conhecer. Vamos dar uma olhada então quem foi o Pinochet. Dá uma olhada aí, pessoal. Se existe alguém completamente controverso na história desse mundo, eu tenho que te dizer que com certeza esse é Augusto Pinochet. Muitos militantes de esquerda costumam atribuir a ele o título de ditador mais cruel da história, enquanto alguns da direita preferem contemplar a figura de Pinochet como o responsável de todo o desenvolvimento econômico do Chile nas últimas décadas. Por via das dúvidas, nós vamos focar aqui nos fatos incontestáveis da vida militar e da vida política de Pinochet, livre de opiniões pessoais. Eu tô colocando aí na tela os prints dos comentários daqueles que me sugeriram esse excelente tema, então muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse canal. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos vídeos. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nasceu em 1915 na cidade de Valparaíso, Chile, e iniciou sua vida no serviço militar aos 18 anos, ao adentrar a Academia Militar de Santiago do Chile, onde se formou em 1937 com 22 anos. Aos 24 anos, já como oficial da infantaria, Pinochet é chamado para formar o regimento de Maipú, na sua cidade natal. Daí em diante, Pinochet foi sucessivamente subindo de patente no exército, sendo nomeado para funções importantes no exército chileno, até que chega o ano de 1972, quando tornou-se general-chefe do exército chileno, um dos postos mais altos e mais importantes das Forças Armadas no país. Neste ano, o presidente do país era um tal de Salvador Allende, um político de esquerda do Partido Socialista, o qual Pinochet não tinha muito apreço, vamos assim dizer. Salvador Allende, como um presidente socialista, recebeu grande apoio da União Soviética, tendo os soviéticos grande interferência na política e na economia chilena à época, com planos concretos de implantar o socialismo aos moldes soviéticos no país.
segundo a própria KGB, principal agência de serviço secreto soviética, que confirmou esse envolvimento. Com esse clima tenso, pelo temor de uma revolução socialista no país e pela grave crise econômica a qual atravessava o Chile, Pinochet planeja e lidera um golpe contra Salvador Allende, bombardeando o palácio presidencial onde Allende residia. Allende, sabendo que de qualquer forma seria derrubado, cometeu suicídio dentro do palácio, deixando o cargo mais importante da política chilena em aberto. Mas não por muito tempo, já que logo após o golpe, uma junta militar nomeou Pinochet como chefe de governo. E inicia-se aqui, então, em 1973, um regime militar comandado por Augusto Pinochet. Regime este que duraria 17 anos e tornaria Pinochet nessa figura emblemática que conhecemos. Muitos especialistas têm uma tendência de atribuir a esse período o título de ditadura, principalmente pelo fato de a perseguição a revolucionários de esquerda ser bem comum nesse período. Porém, a realidade é que Pinochet se demonstrava um presidente muito familiarizado com as ideias liberais, veja só, convocando até mesmo cerca de 25 jovens economistas da tradição liberal para o auxiliar com o seu plano econômico. Esses economistas jovens posteriormente iriam ingressar na Escola de Chicago, uma universidade muito representativa do pensamento liberal nos Estados Unidos. Pinochet privatizou a Previdência Social, o que tornou o Chile em um dos melhores países em questão de previdência, realizou privatizações em diversos setores da economia, o que atraiu muito investimento externo e interno, apoiou o livre mercado e, com o auxílio dos Chicago Boys, seus economistas, promoveu diversas reformas liberais que impulsionaram a economia do país, que crescia estrondosamente, cerca de 7% ao ano, em média, o que consequentemente trouxe muita prosperidade econômica aos chilenos. Em contrapartida, Pinochet, em outras questões políticas, se demonstrava muito autoritário. Comandou operações na tentativa de varrer o comunismo do país através da repressão e perseguição política. Se isso é justificável, aí já é uma outra história. Porém, o alto número de mortes e torturados confirmadas durante seu regime colocam em xeque a autenticidade do governo de Pinochet. Mais ou menos o que aconteceu e acontece com o regime militar no Brasil, que é tratado por muitos acadêmicos como tendo sido uma ditadura, como tendo características de uma ditadura. Então, sabendo disso, para testar sua aprovação perante o povo chileno, em 1988, Pinochet organizou um plebiscito onde ele perguntava à população se ele deveria continuar no poder. Um total de 44% eram favoráveis à sua permanência, enquanto 56% preferiram o fim do regime de Pinochet e a convocação de novas eleições para presidente. O que ocorreu em 1990, quando Patrício Aylwin venceu a disputa e se tornou no presidente do Chile, dando fim, assim, ao governo do general Pinochet. Mesmo com sua saída da presidência em 1990, Pinochet ainda continuou no posto mais alto do exército até 98. Após se retirar do cargo de presidente, o intitulado perseguidor passou a ser perseguido pela Turma dos Direitos Humanos, tendo acumulado centenas de incriminações com alegações de violação aos direitos humanos. Bom, então vocês puderam ver aí, pessoal, acompanhar rapidamente, né, um pouquinho da história do Pinochet e principalmente sobre esses dois lados, né? Se por um lado ele foi aí um que colocou o Chile nos rumos do desenvolvimento, por outro lado ele foi um ditador, né, que tem nas suas costas um número assombroso de mais de 40 mil mortes, tá? 40 mil mortes. O Chile teve de longe, pessoal, mas assim, ó, de longe, a ditadura mais sangrenta e sanguinária da América do Sul. Aliás, América Latina, né? A ditadura brasileira foi um passeio no parque, perto do que o Pinochet fez lá no Chile. A perseguição dele realmente foi muito, muito bruta a grupos comunistas e grupos contrários à sua,
né, a sua permanência no poder. Ele criou campos de concentração no Chile, tá? Foi realmente assim absurdo a ditadura Pinochet no nível de violência, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, é importante ver os dois lados, né? Socialmente falando, né, economicamente falando, foi um grande avanço para o Chile, né? Pinochet colocou o Chile aí, né, na vanguarda do desenvolvimento sul-americano, mas pelo outro lado, né, a gente tem aí com certeza a ditadura mais sangrenta dentro das ditaduras latino-americanas que rolaram aí nos anos 60, 70 e 80. Então, lógico, né, sempre com parcimônia, sempre vendo os dois lados. Quando você vai para o Chile, né, caso alguém já tenha ido, vocês encontram um país muito desenvolvido, em linhas gerais, né, muito mais do que o Brasil. Socialmente estável, economicamente estável, mas que desde o ano passado começou a passar por uma efervescência muito grande. Muitos protestos rolaram no Chile desde 2019. Na verdade, eles começaram no final de 2018, adentraram 2019, e isso, inclusive, né, levou até a renúncia do presidente que estava no poder, convocando novas eleições. E agora, pessoal, no último domingo, foi aprovado no plebiscito, com 78%, que os chilenos querem uma nova Constituição. Essa Constituição vem para substituir a Constituição do Pinochet, que, como vocês viram, foi uma Constituição pautada naquilo que é chamado como neoliberalismo, né? Então, ele praticamente, né, extinguiu muitos direitos, né, não vou falar de direitos básicos, mas ele extinguiu muitos direitos paternalistas de uma Constituição e ele priorizou, né, uma galera que tenha mais grana para realmente se dar bem com tudo isso. Um dos pontos mais controversos da Constituição do Chile é a questão da previdência social, né? A previdência no Chile é praticamente uma previdência privada. Então, quem tem condição contribui, se aposenta, e quem não tem condição recebe, entre aspas, né, um salário mínimo do governo para se manter. Porém, o valor é muito baixo. E no Chile, o Chile apresenta a maior taxa de suicídio entre idosos, né, do planeta. Então, os idosos de uma condição social mais baixa realmente ficam muito à mercê de toda essa situação. Por um outro lado, a economia chilena vai muito bem, porque ela não tem esse fardo para carregar, que seriam, né, esses gastos com políticas extremamente sociais. Novamente, né, não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim, a minha opinião não conta, aliás, eu não vou nem dar a minha opinião para vocês, porque eu não tenho nada que contar para vocês da minha opinião, eu tenho que informar vocês, e aí vocês formam a sua opinião. O papel do professor é trazer a informação. Agora, a sua opinião, se você acha que o Pinochet mudou o Chile para bem, se você acha que o Pinochet é um ditador sanguinário, aí, pessoal, é a sua opinião e fica tranquilo que a sua opinião, ela vai e deve ser respeitada de qualquer forma, né? Então, opinião, cada um tem a sua. E aí, então, essa Constituição neoliberal, ela foi colocada em xeque no último dia 25, né, para o dia 26, onde o plebiscito foi feito, e 78% das pessoas acabaram aí pedindo, então, por uma nova Constituição. Essa Constituição, ela vai ser promulgada em 2022, 2021 vai ser um ano de discussões, então vamos saber o que aguarda essa nova Constituição. Dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui, pessoal, ele é bem curtinho, que ele fala como vai ser a criação da nova Constituição no Chile. Dá só uma olhada. Os chilenos foram às urnas e aprovaram em um plebiscito a criação de uma nova Constituição para o país. Mas o que a gente pode esperar deste novo capítulo da história do nosso vizinho sul-americano e como isso vai ser feito? Entenda com a gente em 1 minuto. Você certamente deve se lembrar dos protestos no Chile em 2019. Eles começaram por conta do aumento da tarifa do metrô e logo se transformaram em uma revolta generalizada contra a classe política. Para tentar contornar a situação e acalmar os ânimos, o presidente chileno Sebastián Piñera propôs a realização de um plebiscito para saber se o país criaria ou não uma nova Constituição. E esse plebiscito aconteceu neste domingo, no dia 25 de outubro, e contou com quase 80% de aprovação para uma nova Constituição. As principais queixas dos chilenos com a Constituição vigente é que ela é uma herança da ditadura de Augusto Pinochet
e impede algumas das reformas que a população pede. Por isso, foi decidido pela elaboração de uma nova Carta Magna. Outra decisão tomada no plebiscito foi de quem vai participar dessa nova Assembleia Constituinte. Ela será formada por 155 cidadãos chilenos eleitos pelo voto popular somente para essa tarefa. Essa votação acontecerá em abril de 2021. Uma das novidades é que haverá uma paridade na composição da Constituinte, ou seja, o mesmo número de homens e de mulheres. É a primeira vez na história que isso acontece. Também vai existir uma representação indígena no grupo, mas ainda não foi definido quantas vagas serão. Esse grupo terá até um ano de textos. As votações dentro da Assembleia, para serem aprovadas, precisarão da aprovação de 2/3 dos próprios membros. Com a Constituição finalizada, um novo plebiscito popular será feito. Neste momento, o voto será obrigatório. Quer saber mais sobre os protestos e a nova Constituição do Chile? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Então, como vocês viram, pessoal, vai ser realmente, né, uma Constituição nova, né, que os chilenos vão propor a partir do ano que vem. Muito legal esse sistema igualitário, né, de trazer aí diferentes, né, diferentes olhares para a Constituição. Interessante, né, colocar esse número igual de homens e mulheres. Achei também interessante trazer essa visão, né, dos indígenas, afinal de contas, é a galera que já estava ali antes, né, de qualquer um chegar. Então, a ideia da Constituição nova, ela é muito interessante, né? Ela nasce, né, nesse descontentamento chileno com as políticas que estavam sendo tomadas até então, e aí parte-se para a formação de uma nova Constituição. Isso tem alguns lados, né? Tem algumas questões que são muito importantes. O primeiro, acredito eu, é tentar ver isso com olhos positivos, né? Então, com certeza, essa Constituição vai ser uma Constituição muito mais humana, né? Uma Constituição muito mais humanizada, uma Constituição que vai trazer, né, para dentro, né, da própria Constituição muito mais chilenos do que a Constituição antiga trazia. Vai ser uma Constituição mais paternalista, ou seja, vai trazer mais direitos à população chilena. Então, isso vai trazer, né, o governo vai aumentar o tamanho do Estado para que ele possa atender isso. Provavelmente você vai ter transformações profundas socioeconômicas no Chile, você vai ter mudança no esquema da aposentadoria, você vai ter o atendimento, né, de muitas necessidades das camadas mais baixas da população. Então, acredito eu que, do ponto de vista positivo, essa Constituição ela será muito mais humanizada. Do ponto de vista negativo, você vai ver uma Constituição nos moldes de uma Constituição muito menos liberal. Então, nesse caso, a Constituição ela vai ser uma Constituição ligada a muito mais direitos, o que vai aumentar o tamanho do Estado. Então, o Estado vai ter que ser mais forte, o Estado vai ter que ser mais influente, e isso vai aumentar consideravelmente os gastos, tá? Os gastos com essa nova Constituição, porque você vai dar mais direitos para a galera, consequentemente, você vai ter menos dinheiro para você investir no país em outras áreas, né? Você vai comprometer uma grande parte da renda, né, do governo com pagamentos desses programas sociais que estão sendo pleiteados pelos chilenos, e isso pode comprometer muito a economia chilena nos próximos anos, se não tiver um equilíbrio, né, na formação dessa nova Constituição. Então, pessoal, o Chile caminha para uma nova Constituição, né? Vamos ver para onde isso vai levar, né? Que caminho isso vai tomar. Se procurar na internet, existem vários vídeos criticando, outros apoiando a Constituição, cada um deles dando sua opinião, nada de errado com isso, né? Mas eu fico muito preocupado quando a gente só vê o ponto positivo ou só o ponto negativo de alguma coisa. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, entendeu? Porque senão cai naquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Olha a Constituição brasileira. Maravilhosa, sensacional. Se fosse levada à risca o que diz a nossa Constituição, a gente seria o melhor país do mundo com a melhor qualidade de vida do mundo, né? Mas a prática não é isso, né? A prática é muito diferente disso. A gente tem uma Constituição inchada, inflada, com muitos direitos, com muitas, né? Com muitos e muitos assim, você tem muito detalhe na nossa Constituição, né? E muitos desses detalhes, muitos desses direitos só são garantidos àqueles que têm um poder socioeconômico maior. Não é
é exatamente o que chega para a população mais pobre. Então, né, precisa realmente ver para que caminho isso vai tomar. É uma Constituição que é um momento que tem de tudo para o Chile, né? Dá um exemplo para o mundo em relação à sua nova Constituição, e espero de verdade que eles consigam dosar aí esse novo abraço da Constituição chilena, porque se realmente for aquela Constituição, né, que prevê muito, né, ela realmente consegue entregar muito pouco. Vide o Brasil, por exemplo, né? Mas, enfim, vamos acompanhando, né? O importante era vocês saberem do que se trata os movimentos no Chile, de vocês conhecerem as insatisfações chilenas, né? E de vocês conhecerem as características, né, desse plebiscito que previu, então, essa nova Constituição, que vai ser feita em 2021 e votada em 2022. Acompanhemos, pessoal, acompanhemos, certo?